Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1 diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. Nós já analisamos que esses animais, eles são 4 seres viventes e que João, não sabendo descrever os tais seres viventes, ele coloca assim. Também tem a versão, né? A versão que nós usamos aqui é do João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, e a versão pode estar dizendo diferente. Então, consultando outras versões, nós vamos encontrar 4 criaturas, 4 seres viventes. E nunca foi definido bem quem eram estes seres que estavam ali, mas certamente são seres celestiais que ajudam no juízo. Porque nós sabemos que uma das categorias de anjos que estão ali são os querubins, os serafins, os anjos e arcanjos. Os querubins são anjos para proteção. Os serafins são anjos para louvor e glória de Deus. Os anjos são mensageiros e arcanjo, que na verdade a Bíblia só cita um, que é o arcanjo Miguel, é quem comanda os exércitos celestiais. Mas nós temos aqui 4 seres viventes que chamam a atenção de João. Lembrando que João recebeu a visão na terra, na ilha de Patmos, e agora ele se encontra no céu. Ele foi no capítulo 4, o cenário muda. Uma voz chama para ele: sobe para cá. E ele sobe, e então ele passa a ter visões no céu. Arrebatado em espírito, ele sobe até o céu, e ali ele tem essas visões aqui. Então o Cordeiro de Deus, que é aquele que foi morto, que conquistou o poder para tomar o livro da mão do Pai. Tomar no sentido de pegar, né? Pegar o livro da mão do Pai e abrir, desatar os seus selos. Ele abre aqui o primeiro selo. O primeiro selo, ele abre, e aí aquela criatura chama João e diz: João, vem aqui e veja. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então vamos observar que cada cavalo tem uma cor. Nesse caso aqui, o cavalo branco. E o cavaleiro que estava sobre ele, tem um arco, como se fosse um grande caçador. Então ele recebe, de repente, uma coroa. E diz que ele saiu vitorioso e para vencer. Não diz que ele é vencedor, saiu para vencer. Ele saiu vitorioso, mas saiu para vencer. Então fica aqui a pergunta: quem seria esse cavaleiro e qual seria a função dele no reino de Deus? Algumas pessoas já disseram que esse cavaleiro é Jesus, mas não é Jesus, porque Jesus é o vencedor. A inscrição dele na perna é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Esse cavaleiro aqui do cavalo branco, ele sai para lutar, para combater, para conquistar, para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Eu lembro que quando eu era criança, a gente costumava associar a cor vermelha à guerra. Então, se era um carro vermelho, era carro de guerra. Se era avião vermelho, era avião de guerra. Não é? A gente associava, eu não sei porquê, as crianças brincavam e falavam isso: é um carro vermelho, é carro de guerra. É um avião vermelho que passa no céu, avião de guerra. Mas aqui o que nós podemos perceber é que a característica desse cavaleiro, do cavalo vermelho, ele recebe o poder para tirar a paz da terra. Parece que ele é um cavaleiro que tem o poder de espalhar violência, de espalhar o conflito, porque ele consegue tirar a paz da terra, não só de uma nação, mas de toda a terra, e que se matassem uns aos outros. Então o que é que ele faz? Ele traz uma grande confusão entre as pessoas para fazer com que uma pessoa se atire contra a outra e ambos acabem se matando. A gente lembra de uma passagem na Bíblia, quando o profeta Eliseu está num lugar e chegam 3 reis para consultar o Senhor ali por ele, porque eles estão achando que vão ser entregues nas mãos do inimigo. E o profeta Eliseu manda eles fazerem cavarem poços, cisternas, né? E eles começam a cavar aquele poço, aquela cisterna, e começa a escorrer água para fora da cisterna. E aí
Quando o sol começa a baixar, vem a nação inimiga e vê aquela água no pôr do sol, aquela água vermelha, e pensa que é sangue, e fala: eles se mataram uns aos outros, vamos ao despojo. Então os 3 reis com os seus exércitos caem sobre eles de surpresa e destrói todos eles, não é? Mas é isso que acontece aqui também. Então ele vem espalhar a guerra, ele vem espalhar o conflito, o cavalo vermelho. E foi-lhe dado uma grande espada, ou seja, a espada que na época de João era o símbolo da guerra, porque era a arma maior naquele tempo, né? Hoje você falaria em metralhadora, canhão, sei lá, bomba atômica, não é? Mas assim, ele tinha poder de guerra, poder para começar uma guerra. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então nós podemos entender que esse cavalo preto aqui, o seu cavaleiro, ele representa a inflação, ele representa a carestia, e de certa forma ele provoca a fome das nações, porque quando ele aparece, ele tem uma balança na mão, ele tem uma balança para pesar, para medir, como comerciantes quando estão vendendo, tem a balança, como antigamente pelo menos usava-se muito isso, aquela balança de peso. E ele está proclamando uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Como o tradutor aqui não soube especificar, porque também, de acordo com a mudança constante do dinheiro, não dá para saber quanto valia isso na época, né? Mas a recomendação: não estrague o vinho e o azeite, ou seja, preserve o que tem, porque não sabe se você vai poder comprar outro. A situação está difícil, é carestia, é inflação, é dificuldade, é fome. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Olha, veja só, quando você abre o 4º selo, aparece um cavalo amarelo. Amarelo parece assim, lembrar a cor da doença. Pessoas que ficam doentes geralmente ficam amarelada, fica sem cor, não é? Fica pálido. E o cavalo amarelo, o cavaleiro dele é conhecido com o nome de Morte. E aqui diz que o inferno seguiu, ou seja, no caso aqui o inferno pode ser tanto o abismo quanto a sepultura, porque ele tem poder de morte ali. E diz que ele tem poder para matar a 4ª parte da terra. O que é a 4ª parte? Vamos dividir o mundo em 4 partes, né? Então a 4ª parte seria 25% da humanidade. Tem esse poder de matar 25% da humanidade. Se hoje a humanidade tem em média de 8 bilhões de habitantes, então ele teria poder para matar 2 bilhões de habitantes da Terra. Com espada, ou seja, com arma, seja arma de fogo, canhão, né? Sei lá. Com fome, que é o caso da carestia, o resultado do cavalo anterior, né? Do cavaleiro anterior, perdão. E com peste, porque com a guerra, com a fome, a doença também vem, a doença aparece. E com as feras da terra, feras selvagens, que proliferam quando o ser humano começa a desaparecer da região que eles habitam. De qualquer forma, é o poder de morte, poder para matar uma 4ª parte da população da terra, ou seja, 25% da humanidade. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha onde estão as almas daqueles que morreram pela perseguição. E como houve perseguição ao evangelho desde o início da igreja até hoje, meu Deus. Primeiro foi o Império Romano, com as suas leis pagãs, que não aceitavam que se falasse em outro Deus, a não ser o César, a não ser os deuses romanos.
perseguiram os cristãos que muitas vezes se refugiaram nas catacumbas de Roma para escapar com vida. E depois a perseguição se estendeu. Cerca do ano 300, a igreja cristã foi oficializada por Constantino. E Constantino deu uma ordem para que todas as pessoas do Império Romano fossem batizadas. E aí a idolatria entrou na igreja cristã. Foi assim o início da igreja católica. Porque cada pessoa que tinha o seu ídolo, ele levou o seu ídolo, o seu Deus, para dentro da igreja, no coração. E ele se batizou porque ele foi obrigado, era uma lei, era obrigado a batizar, senão morria. Porque o imperador Constantino havia se convertido ao evangelho e obrigou as pessoas a se batizarem também. Mas as pessoas se batizaram, mas não se convertiam. Ninguém se converte por ordem, por lei, por determinação, por decreto. Então as pessoas continuavam cultuando os seus deuses, e para que não escandalizasse, os líderes começaram a dar nomes de santos e mártires para esses ídolos. E é por isso que nós vemos tanto santo hoje na igreja, né? Tanto nome de santo. Então nós percebemos aqui o que? A perseguição começa quando as pessoas não aceitam que venha se falar do que está errado. Hoje mesmo, se você fala com uma pessoa que um ídolo está errado, ele fala, mas isso aqui não é ídolo. E se você insistir, ele fica bravo, ele perde a amizade, alguns até partem para a violência, porque eles precisam defender o Deus deles. Nós não. Nós somos defendidos pelo nosso Deus. Ele nos protege, nos guarda, mas a cegueira espiritual faz com que as pessoas acreditem na pedra, no gesso, naquilo que não tem vida, como se fosse Deus. Então, eles foram perseguidos. O tempo passou e a perseguição foi aumentando, porque os que receberam aquela religião, já agora cheia de imagens para todo lado, acreditavam que aquilo era o certo, e os que pensavam diferente ou pregavam de uma forma diferente, eles eram perseguidos. Se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir sobre os valdenses, um povo que servia a Deus, mas que era separado de tudo e de todos, e foi muito perseguido também. E o tempo foi passando, veio a Inquisição Romana na Idade Média, e Martinho Lutero fez a grande reforma protestante. Dali se originaram outras igrejas protestantes, além da luterana, e a perseguição continuou. Muitas pessoas morreram queimadas na fogueira, porque foi achada uma Bíblia na sua casa, e era proibido ler a Bíblia. Era proibido ter Bíblia. As missas eram rezadas em latim, e não faz muito tempo que mudou. Quando eu era menino, minha avó contava que na Bahia ainda se rezava a missa em latim, no tempo que ela era jovem, e não se aceitava uma outra forma de culto. Então as pessoas tinham a opção, ou você se retrata, ou você morre queimado na fogueira. Se você estudar sobre a Inquisição Romana, você pode procurar no Google, no YouTube, você vai achar muita coisa sobre isso. Inclusive os instrumentos de tortura. Então, muitas pessoas morreram para não negar a palavra de nosso Deus, não negar a verdade. E quando o quinto selo é aberto, o apóstolo João vê debaixo do altar de Deus as almas daqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que eles deram. Veja onde estão guardados debaixo do altar de Deus, ninguém toca neles. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha, observa uma coisa aqui na fala dessas pessoas que estão ali preservadas debaixo do altar de Deus. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Reconhecendo que existem outras pessoas que querem dominar. E hoje nós temos muitas pessoas com sede de poder. Às vezes o poder pode ser pequeno, mas ele é viciante. O cara se torna prefeito e aí ele tenta uma reeleição. Em vez de ficar só 4 anos, ele fica 8. E quando vence os 8 anos, ele não pode se candidatar mais. Ele escolhe alguém que é da confiança dele para indicar para essa pessoa ser manipulada por ele para continuar no poder, mesmo indiretamente. O poder é viciante. É por isso que Satanás quis ser Deus. Ele queria o poder. E as pessoas que têm essa sede de poder, elas também são seguidoras do adversário. Mas há um tempo para o juízo. No versículo 11 está escrito: foi dada a cada um
uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem mais um pouco, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, olha só, eles receberam uma veste comprida branca, a veste da santidade, e foi dito a eles: pode descansar mais um pouco, espera mais um pouco, tenha paciência, porque ainda existem outras pessoas que vão ser mortas também pela grande perseguição. Essa perseguição, ela não acabou ainda. Ela não acabou. Eu lembro quando eu me converti no ano de 83, a perseguição foi violenta. Irmãos, a gente precisa estar atento a isso. Paulo disse que todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Eu trabalhava na Barra do Agudo e eu fui detido ali na roça durante 2 anos e meio, na vinhaça. Eu pedia para trocar, eles diziam: não, você vai ficar aí. E à noite, naquelas noites frias e geladas da Barra do Agudo, eu ficava das 6 da tarde às 6 da manhã na roça, sozinho, tomando aquele vento gelado. E acho que só não morri mesmo porque o Senhor me guardou, porque Ele tinha um propósito na minha vida. Aquela perseguição cruel, e eu pedindo para eles: me dê uma chance, fazer um teste com caminhão, porque eu sei dirigir. Não, você não vai sair disso, vai ficar na roça e na lavoura. Não me davam o trabalho, não me deixavam fazer um teste com caminhão, nada. Estava condenado a ficar ali até o fim naquela perseguição. Mas o Senhor iluminou minha mente e disse: Miguel, sai. No ano de 85, no primeiro dia da safra, eu pedi a conta, fui no departamento pessoal, dei aviso prévio, trabalhei mais um mês e saí. Saí assim, pela fé, porque eu não tinha nada preparado para mim. Tinha 3 filhos pequenos e pagando aluguel. E saí assim, fui trabalhar na lavoura num canto aqui, no outro ali. E aí, de repente, honrando a minha fé, o Senhor abriu uma porta para mim na Carvalho. Foi meu primeiro emprego de motorista de caminhão. Trabalhei 8 meses ali. Aí tive que voltar para a lavoura. Daí mais 3 meses eu fui para a Frutesp. Passei 4 anos num emprego maravilhoso, onde além de trabalhar, ganhar um salário digno, eu também podia evangelizar à vontade, que ninguém me perseguia. Mas aí o que acontece? Quando a perseguição do mundo acabou, começa a perseguição na igreja, porque, irmão, tem perseguição na igreja. Nós não vamos ser cínicos, ser hipócritas e falar que tá tudo bem, porque onde tem ser humano tem maldade, e as pessoas têm sede de poder em todo lugar. Todo lugar. Se a pessoa não for convertida de verdade, que tem muitas pessoas nas igrejas evangélicas que não são convertidas, não nasceram de novo, não conhecem Jesus e não têm temor de Deus, e persegue todos aqueles que eles percebem que ameaça tomar o lugar deles. Epa, parece que esse aí tem uma chamada, eu vou me livrar dele logo, porque senão eu vou perder aqui o meu lugar. Fui muito perseguido. Cheguei desanimado da fé. Da fé no Senhor, não, mas da fé de congregar numa igreja, sim. Não via chance, não via possibilidade nenhuma, só via esse tipo de coisa. Falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas um dia o Senhor me trouxe de volta, e eu hoje, graças a Deus, estou congregando com o pastor Lorival em Morro Agudo. Estou indo só de quinta-feira para lá, 35 quilômetros, é longe, mas é um lugar onde tem a palavra de Deus, um templo onde habita a unção de Deus, pessoas que têm temor de Deus e pessoas que vivem realmente no amor de Deus. E isso me faz muito bem, isso edifica a minha fé, isso me encoraja, e é por isso que eu estou aqui pregando, evangelizando, ensinando, segundo a graça que Deus me dá, porque tudo vem dele, tudo depende dele. Mas a perseguição não acabou. Essa perseguição ela vai culminar na grande tribulação. Quando a igreja for arrebatada, muitos vão morrer, vão pagar com a vida pela sua fé, na mão do anticristo. Então vai se completar o número daquelas pessoas, dos crentes, que vão morrer por causa da palavra de Deus. E aí então nós podemos aguardar o julgamento. Versículo 12: havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Quem lê o livro do profeta Joel vê que essa profecia já vem lá de trás, que haveria um dia em que o sol se escureceria e a lua se tornaria
como uma lua de sangue, vermelha como sangue. Haveria um grande tremor de terra. O próprio planeta seria abalado pelas coisas que aconteceriam. E Jesus disse que os homens desmaiariam de terror pelas coisas que sobreviriam ao mundo, porque as potências do céu seriam abaladas. Ou seja, o sol, a lua, as estrelas, você de repente começa a ver, não é que as estrelas ou a lua está tremendo, é o tremor de terra que faz sentir que eles estão tremendo no céu. Então tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. João viu isso lá naquela ocasião. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. Olha, nós precisamos compreender isso aqui também. João, coitado, não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Então, ele achou que eram estrelas caindo, mas a estrela, nós sabemos que ela é do tamanho do Sol. Existem estrelas muito maiores que o nosso Sol. Então, em comparação com a Terra, o Sol é muito maior. Se o Sol vier na direção da Terra, ele esmaga a Terra, porque a Terra é uma bolinha de gude perto do Sol. Então as estrelas não poderiam cair na Terra. O que caíam eram meteoros, chuvas de meteoros, talvez algum cometa que estivesse passando pela Terra, mas ele não sabia descrever. Então ele diz isso: as estrelas caíram do céu sobre a Terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Aqui, quando ele fala em livro, ele está falando de pergaminho. O pergaminho era aquele livro que eles se enrolavam, né? Não tinha o livro como a gente vê hoje, que abre, encadernado. Era um pergaminho. Então, o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Você começa a perceber isso onde? Nos grandes terremotos, nos grandes tsunamis, que já começam a aparecer na Terra, já provocam muitas tragédias, mostrando que o juízo de Deus sobre a Terra se aproxima, está mais perto do que muita gente imagina. E as pessoas estão aí, comprando casas e carros, e preparando um lugar na Terra, e se preparando para viver muito, e se preparando para criar um império na Terra. Hoje, ainda conversando com um colega de trabalho que acredita muito na ciência, ele me disse que está acompanhando uma pesquisa de cientistas que precisam mexer na genética humana para prolongar a vida. Que eles dizem que são capazes de fazer uma pessoa viver mais de 1000 anos, com saúde, com lucidez. E eu disse para ele: o que eu quero com esse mundo? O que eu quero com essa terra? Eu quero ir para a glória logo, morar com o meu Senhor, onde não tem pranto, onde não tem morte, onde não tem tristeza, onde não tem decepção, onde não tem maldade, porque as pessoas aqui têm muita maldade. Conforme o jeito que você olha para uma pessoa, a pessoa já pode achar que você está com segundas intenções. É só malícia, é só maldade, é só violência. É morte em cima de morte por interesse. Maridos matam a ex-mulher porque no relacionamento abusivo ela não quis mais, ele vai lá e mata. Mulheres matam o ex-marido que quis deixar ela. Filhos matam os pais para roubar o dinheiro dos pais. Outro dia vi uma reportagem de um rapaz que matou a própria tia, porque a tia lhe negou dinheiro, certamente para comprar entorpecente. E vem aí o Supremo Tribunal Federal liberar um porte de 40 gramas de maconha, 40 gramas, miligramas, não sei. O que for liberado, pelo amor de Deus, isso só faz mal. São agentes do mal para combater a palavra de Deus, para lutar contra o povo de Deus. Nós somos totalmente contra, nós não queremos isso. Deveria sim, além de tudo, ser proibido até a venda de bebida alcoólica, que tanta tragédia causa aí, que as pessoas se bebem, se embriagam e depois saem dirigindo, atropelam as pessoas, passam por cima dos outros, e a polícia não dá conta de cuidar de todo mundo, porque estão diminuindo também os efetivos da polícia. Estão diminuindo, e é isso que eu acho interessante. Diminui os fiscais e aumenta aqueles que transgridem a lei. Nós estamos vivendo num mundo difícil, cheio de violência, cheio de maldade, cheio de egoísmo, cheio de insensibilidade, que não se lembram de Deus, não pensam em Deus, não vivem como Deus quer que vivam, e todo mundo quer ir para o céu. Aí morre, fica lá o parente: ai, descansou, foi descansar nos braços de Deus. Está nos braços de Deus. Que está nos braços de Deus? Viveu com o diabo a vida inteira, diz que vai morrer, vai para os braços de Deus. Se viveu com o diabo, vai morar com o diabo.
Não vai morar com Deus, não tem parte com Deus, não. Não se enganem, não se iludam. Procurem o conhecimento através da palavra de Deus para escapar da condenação eterna, do juízo de Deus que vem sobre o mundo, porque não adianta se iludir com palavras falsas, tentando animar suas vidas com palavras falsas, dizendo nós vamos ser salvos, nós vamos morar no céu, porque se não viver de acordo com a palavra de Deus, não entrarão no céu. É como disse Isaías, a lei e ao testemunho, se não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. É desse jeito que Isaías fala, e nós podemos ter certeza que é assim que vai acontecer. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Boa pergunta, né? Então quem são? De acordo com a descrição de João, os reis da terra, os senhores. Hoje são os presidentes, os ditadores, e os grandes, os que têm dinheiro, né? os que têm domínio, que exercem poder, e os ricos, e os tribunos, ou seja, aqueles que ocupam altos cargos no governo, e os poderosos, e todo servo e todo livre, ou seja, todo mundo se esconde nas cavernas das montanhas e dizem aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olha, você volta lá no capítulo 1, Jesus se manifesta a João dizendo que aquele que tem os olhos como chama de fogo, não adianta se esconder nas cavernas, não adianta se esconder debaixo das rochas, no seio da terra, onde você estiver, os olhos de Deus tudo vê, os olhos de Deus te alcançarão, e quando chegar o momento do juízo, olha, a palavra de Deus hoje é arrependa-se, peça perdão, peça graça para Deus. Nós erramos constantemente, eu erro também, às vezes a gente cai em transgressão e fica pensando, meu Deus, por que eu fui fazer essa tolice? Mas existe um meio, o caminho é o Calvário. Vá aos pés do Senhor, mergulhe na graça de Deus e diga, Senhor, me perdoa, me dê arrependimento, me ajude a não fazer mais isso, eu quero honrar o teu nome com a minha vida e eu quero honrar o teu nome com a minha morte. Me dê graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas isso se houver arrependimento. A palavra de Deus hoje, a pregação é arrependa-se, 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 muda de vida. Mas as pessoas não querem se arrepender. As pessoas erram e não querem admitir que estão erradas. As pessoas não querem mudar de vida, não querem mudar de atitude, não querem se humilhar umas para as outras e diante de Deus. Mas depois vai clamar como esses aqui, caiam sobre nós e nos escondam do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E você percebe que a fala ela é bem característica. Nos escondam da face daquele que está assentado sobre o trono. Nem sabe quem é, porque nós temos essa intimidade, né? Senhor, Pai, não é? Jesus, mas as pessoas que não conhecem a Deus vão dizer assim, daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque elas não têm essa intimidade, não têm relacionamento e não querem ter. Porque para ter essa intimidade, para ter esse relacionamento, você precisa pagar um preço, precisa nascer de novo, precisa negar a si mesmo, como Jesus disse, aquele que vem depois de mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Precisa negar a si mesmo, precisa parar de fazer a sua própria vontade, precisa se preocupar em fazer a vontade de Deus, de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para não ter que fugir depois como coelho assustado, porque não tem para onde fugir, não tem para onde correr, não tem quem te salva da ira do Cordeiro de Deus. E é o que eles dizem depois, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem poderá enfrentá-lo? Quem poderá resistir aos castigos que virão? Quem poderá escapar da condenação? Mas hoje é dia de salvação.
Hoje é dia de arrependimento, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Fim dos tempos, né? Realmente está chegando rapidamente. Nós podemos ver que tá havendo uma grande convulsão mundial. Os dias estão passando cada vez mais rápido, o tempo está se acelerando, de acordo com aquilo que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E o tempo está passando rápido assim. Nós começamos o ano ontem, já passamos o primeiro semestre, já chegaram as férias, e já começamos o segundo semestre, já foi uma semana de aula, já estamos em agosto, daqui a pouco é dezembro, e daqui a pouco Jesus estará voltando. Vamos vigiar, vamos desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus dê paz para o nosso querido Brasil. Nós precisamos de paz, irmãos, nós precisamos de paz. Nós estamos vendo aquela guerra ali na Venezuela, está difícil, né? Então nós precisamos orar para que o Senhor estabeleça a paz na Venezuela e não permita que aquela situação chegue no Brasil. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pela nossa pátria. Se essa palavra foi boa para você, compartilhe, irmão. Compartilha nos grupos, compartilha em outros canais, no YouTube, onde você tiver conta. Vamos espalhar o conhecimento da palavra de Deus, principalmente no livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é a revelação dos últimos dias. E eu estou também fazendo versículo por versículo do Evangelho de João, porque é o Evangelho do amor, o Evangelho da salvação, que mostra o plano de Deus para salvar a humanidade. Deus me deu esse recurso, eu preciso usar ele para a glória de Deus e para a salvação das pessoas. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, um forte abraço, em nome de Jesus.